Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Meus queridos, deixa eu falar algo para vocês antes da gente começar a aula. Hoje eu vou tentar ser mais breve e a gente encerrar a aula antes, porque eu hoje não estou me sentindo bem, estou para operar, eu tenho pedra várias, né, inclusive, na vesícula e no rins, e eu estou esperando só a gente chegar a férias mesmo para poder fazer essa operação, e hoje eu tô sentindo, sabe quando você está em crise? Hoje eu estou aqui só pela misericórdia de Deus, então eu vou tentar ser mais breve na aula para a gente poder estar dando esse conteúdo, tá? E na aula que vem, se for necessário, a gente retorna algumas coisas para a gente poder, na semana que vem, fechar o nosso programa, porque na próxima semana, né, faltam 2 semanas praticamente para nós começarmos a N2, tá bom? Então, em razão disso, eu vou ser um pouco mais breve na aula, vou falar mais sobre os conceitos, para que a gente possa encerrar a aula hoje um pouco mais cedo, tá bom? Professora, se for o caso, a senhora poderia depois gravar um vídeo e postar na aula, entendeu? Dependendo do jeito que a professora esteja, eu acho que é até melhor. Eu acho que é até melhor para a senhora. Eu vou tentar. Eu acabei de tomar um remédio agora, eu vou tentar ver, porque se eu realmente sentir que eu vou entrar em crise, eu peço desculpa a vocês, encerra a aula, tá? Porque quem já teve crise de vesícula sabe como é que é complicado, né? Então, bem complicado, hein, professora? Eu acabei de tomar um remédio justamente para não vir a crise, para tentar segurar ao máximo. Mas se eu ver que realmente não está dando, eu já estou... Quem já teve problema de pedra na vesícula sabe disso, né? Eu já estou suando aqui, mas eu vou tentar ver se a gente consegue, pelo menos, falar alguns conceitos básicos. Se eu ver que eu não estou aguentando mesmo, eu peço desculpa a vocês e encerro a aula, tá bom? Professora, é o Germano de Araraquara, você pode me tirar uma dúvida? Posso, claro. Deixa eu te falar, eu estava tentando falar com você há 2 semanas atrás, só que o meu computador está com um sério problema. Corrigir esse problema nessa semana. Uhum. Tira só uma dúvida minha. Por eu estar com esse problema do computador, nós não conseguimos enviar o TID para a professora no horário como combinado. Nós enviamos no mesmo dia, só que nós enviamos 1 hora depois. Isso tem algum problema para nós? Germano, a priori, eu estou aceitando, mesmo fora do horário, desde que seja no dia. Eu recebi alguns TEDs fora do horário que estava no prazo. Então, exemplo, 1 hora depois, 2 horas depois. Então, eu fiz digamos assim, um paradigma onde eu aceitei dentro do dia. Após o dia, aí não, tá bom? Então, não. se você enviou, mas você enviou dentro do prazo de 24 horas do dia, sem problema nenhum, tá bom? Sim, enviamos sim. Uma outra dúvida, professora, eu fiquei sem nota no projeto de pesquisa, mas aí é uma outra coisa. Se tiver como a professora me passar um outro meio de comunicação para mim me comunicar com a professora e explicar a situação, porque eu enviei um dia antes. Só que no meu computador está com um atraso esse envio. Eu preciso ver isso, porque o que acontece? Como vocês são de São Paulo, todos os trabalhos, sem exceção, eu corrigi todos eles. Então, se porventura estiver constando pendente para mim, aí eu não corrigi. E aí, o que eu vou precisar fazer? Vou ter que verificar se realmente você postou na data que estava no prazo, para eu poder abrir uma ACI aqui no Rio, para que eles lá, ou melhor dizendo, aí em São Paulo, eles possam colocar a sua nota, tá? Mas aí você faz o seguinte, Germano. Eu tenho o meu e-mail, você manda uma mensagem por e-mail e manda o print da sua postagem. Se for o caso, eu vou verificar
e aí eu vou colocar a nota no projeto, porque o projeto, se vocês não tiverem nota na N1, automaticamente não existe repositiva de N2, aí vocês ficam sem poder cursar a próxima disciplina. Porque o que acontece, professor? Por eu estar com um problema no computador, no caso, o problema foi no meu computador, ele consta como envio em atraso. Agora, eu não consigo, por eu não ter uma formação técnica nessa área, eu não consigo explicar para o professor o porquê que aconteceu isso. Porque eu mandei, se eu não estou enganado, acho que 2 dias antes eu postei no Classroom lá, só que ele consta como em atraso. Agora, não consigo explicar o porquê que aconteceu isso, por ser sistema, e eu não tenho uma formação para explicar certinho para a professora, eu não consigo fazer isso. Aí eu faço o seguinte, eu te mando então, sim, explicando certinho. É até mais fácil para você estar compreendendo o assunto. Tá bom, então. Vamos lá, doutores. Muito obrigado, viu? Nada. Hoje nós vamos falar de o que a gente chama de práticas comerciais, e aí quem quiser me acompanhar pode abrir o CDC no artigo 30. E aí vocês vão perceber que do artigo 30 até o artigo 44, porque o 45 foi vedado, nós temos o que a gente chama de práticas comerciais. E como a própria nomenclatura já nos dá a entender, essas práticas comerciais, elas podem se dar de várias formas. Elas podem vir na forma de oferta, ela pode vir na forma de publicidade, ela pode vir na forma de bancos de dados, ela pode vir de uma série de formatos que vão estar inseridos nessas práticas comerciais. Então, na verdade, a gente pode chamar a prática comercial de um gênero dentro dessa relação de consumo. E aí, depois eu vou colocar o conceito para vocês, mas eu já quero trazer para a leitura o artigo 30 do CDC e para que vocês acompanhem aí comigo a questão da oferta. E esse tema, ele é muito importante porque vai recair naquilo que vocês estão sempre aí no dia a dia se deparando na relação de consumo, seja através, o Germano falou aqui, o computador, no momento que a gente abre um e-mail, no momento que a gente abre um site, a gente vem lá o tempo todo as ofertas, as propagandas, as publicidades, só que a gente precisa fazer os conceitos e as características para cada uma dessas práticas. Então, muito embora a gente, de uma forma antitécnica, né, usual, a gente fale oferta e publicidade no mesmo parâmetro, elas têm conceitos diferentes, porque muito embora elas estejam junto na prática comercial, elas têm conceitos e elas também estão dentro dessa relação de consumo de forma diferente, mas somente aquele que trabalha com a parte jurídica, aquele que é um jurista, no caso vocês, vão ter esse olhar. Então, de uma forma antitécnica, a gente chama publicidade, por exemplo, e propaganda da mesma coisa. Mas são coisas, muito embora parecidas, mas na sua nomenclatura e também no seu conceito técnico-jurídico são diferentes. Então, é importante para que a gente, dentro dessa relação de consumo, a gente consiga visualizar isso com um olhar jurídico e não mais com um olhar de consumidor, tá? Então, a todo momento, vocês são acharcados de propaganda, de publicidade. A todo momento que vocês entram no e-mail de vocês, vem a propaganda. E isso por quê? Porque a gente está o tempo todo dentro hoje, principalmente com relação a essa questão tecnológica, de informática, a gente está o tempo todo com essa relação de consumo, principalmente no que diz respeito à propaganda e à publicidade, muito mais evidente, tá? Então, a gente precisa entender esses institutos como práticas comerciais. Então, eu já convido a vocês a abrir o artigo 30, que vai falar sobre essa questão da oferta. Então, quem puder, acompanha aí comigo o artigo 30 do CDC. Vai dizer o seguinte: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma, olha aí, doutores, por qualquer forma, ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que fizer veicular ou dela se utilizar
e íntegra o contrato que vier a ser celebrado. Aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. A gente não pode confundir a questão da oferta com a oferta de produtos. Como assim, professora? Então, quando a gente fala assim, o supermercado tal, a Black Friday agora vai entrar a loja X em oferta. Isso é uma coisa. Essa oferta aí não é essa oferta que o CDC está dizendo. Essa oferta que o CDC está dizendo é toda informação ou publicidade. E eu já vou dizer para vocês de antemão que a publicidade, ela está aqui conceituada no CDC, mas a propaganda não. A gente não vai ver o conceito aqui de propaganda, mas o conceito de publicidade. E aí eu já quero chamar a atenção para isso. Quando a gente fala oferta, é ofertar o produto, ou seja, é informar sobre o produto. Então, exemplo, se o Germano é um fornecedor, é um empresário dentro da cadeia de um setor automobilístico, ele tem uma agência de carros, e ele oferta o produto dele, essa oferta aí não significa dizer que o carro dele X está em promoção. Não, essa oferta é ofertar, ou seja, informar o produto. Essa informação do produto pode ser através da publicidade, ou seja, você tornar o seu produto público, e pode ser através da propaganda. E é justamente nessa linha aí que é muito tênue entre publicidade e propaganda que a gente vai ver o conceito, tá? Então, já de antemão, eu adianto que, muito embora eu tenha publicidade no CDC, eu não tenho o conceito de propaganda, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo ofertar, é informar sobre o meu produto. Então, se eu sou vendedora de roupa, eu estou ofertando a minha roupa, ou seja, eu estou informando sobre o meu produto. Eu estou ofertando as blusas da minha loja, eu estou ofertando as calças da minha loja, eu estou ofertando as saias da minha loja. Então, as pessoas confundem essa questão da oferta com a promoção. Eu vou até o supermercado porque o supermercado inteiro está em oferta. Quando dizem oferta, na verdade, de uma forma técnica, ou seja, oferta aí são todos os produtos, porque todos os produtos estão o quê? Lá nas prateleiras, estão à vista, estão sendo informados. Então, isso é ofertar. Então, ofertar é a forma do fornecedor mostrar o seu produto para o consumidor. E dentro desse aspecto de oferta, tem que vir o quê? A informação. Então, quando o nosso legislador diz toda informação ou publicidade suficientemente precisa, vinculada por qualquer forma, ou seja porque você, Germano, foi ao supermercado e olhou na prateleira, por exemplo, uma margarina, ou seja porque o Germano viu na internet a margarina, ou porque ele viu numa propaganda de rádio, ou porque ele ouviu, ou porque ele viu na televisão. Ou seja, quais são as formas de você publicizar? Várias formas. Pode ser através do monstruário, no seu próprio estabelecimento, pode ser num monstruário virtual, pode ser num monstruário físico, pode ser através de um exemplo, de uma postagem, pode ser através de telefone, ou seja, você tem vários meios de você ofertar o seu produto, tá bom? E aí o artigo 31, ele vai dizer o seguinte: a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. Doutores, nunca esqueçam dessa questão aí. Todo produto, mesmo importado, ele tem que vir traduzido. Então, vocês, nesse momento que a gente passou agora pandêmico, muitos de vocês, ou a grande maioria, compraram coisas pela internet. E muitos de nós compramos coisas pela internet que são produtos via internacional, que são produtos importados. E muito embora você compre, exemplo, um produto da China,
o que o pessoal apelida aí de Made in China, né? Mesmo que você compre um produto chinês que seja totalmente diferente da nossa língua, é obrigatório esse importador aí, importador, né, dentro de uma alusão ao fornecedor, que ele faça a tradução. Então, vocês podem perceber, principalmente as mulheres, né, que usam muito produtos, assim, cremes importados, shampoos, que esses cremes, mesmo sendo importados, eles têm que ter um rótulo de tradução. Por quê? Porque é uma questão obrigatória. O CDC, ele coloca isso. Professor, e se não tiver? Se não estiver, está violando uma lei consumerista, tá? Então, continuando. Língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e à segurança dos consumidores. Olha o que o legislador vai dizer no parágrafo único. As informações que trata este artigo nos produtos refrigerados, pouca gente sabe disso e está aqui no nosso código. Olha que interessante. As informações que trata este artigo, ou seja, o artigo 31, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. Então, eu comprei um frango. O frango, ele está refrigerado. É claro que se ele está refrigerado, ele tem um gelo ali, que aquilo vai derreter. E aí, derretendo, o que acontece? Pode acontecer dessa água em contato com todas as informações do produto, acabar apagando. Só que isso é contrário à lei. Porque o fornecedor, o fabricante, ele tem que, por obrigação, colocar as informações nos produtos refrigerados que sejam de forma indelével, ou seja, que mesmo que tenha ali passe água ou qualquer outra coisa, não pode deixar de ter a informação ao consumidor. Então, olha que interessante quando a gente fala do princípio da informação. O princípio da informação é um princípio pertinente, principalmente quando a gente fala de prática comercial. Então, se eu compro um produto que é refrigerado e eu não consigo ler, ou seja, não consigo obter a informação de forma totalmente de leitura para mim, ou seja, se eu tenho alguma coisa apagada em razão do produto ser refrigerado, isso vai contrariar a lei. Tá? Então, é importante a gente observar essas coisas. Às vezes pode parecer um detalhe, mas isso está aqui na nossa lei e é importante que a gente tenha ciência como consumidor e principalmente como um jurista. Artigo 32. Os fabricantes e os importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Gente, isso aqui é importante, a gente vai falar sobre o conceito disso, mas eu já quero chamar a atenção. O que entra nisso aqui? Quer ver uma coisa? Você compra um carro, e aí, depois de 5, 10 anos, a montadora já não está mais fabricando aquele modelo. Só que o que diz a lei? Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação e importação do produto. Ah, professora, mas cessou a fabricação do produto. Então, significa dizer que eu não tenho mais direito a essa peça? Olha o que está dizendo o parágrafo único. Cessadas a produção ou a importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Então, eu vou jogar uma pergunta para que vocês possam me ajudar e participar um pouco aqui. Então, vamos lá, vou fazer uma pergunta. Se eu compro baseado no parágrafo único do 32, se eu compro um carro, depois de 10 anos que eu tenho o meu carro, esse carro ele para de fabricar, a montadora para de fabricar. É obrigatório que mesmo após essa fabricação deste meu carro, eu vá procurar uma peça do carro, eu ainda tenha essa peça para ser vendida ou não? Ou
o fornecedor ou o fabricante, né, o importador, não importa, ele não tem mais obrigação nenhuma, uma vez que ele já acabou a fabricação daquele modelo que eu tenho o carro. O que vocês acham? Alguém pode responder? Eu acho que não, professora. Que não tem responsabilidade? Ele não tem obrigação. Ele tem obrigação e responsabilidade, professora. Se o produto está no mercado ainda, ele tem a obrigação de fornecer a peça. Bom, então vamos lá, gente. Escrito que é dever. Se eu não me engano, ele tem que fornecer durante 10 anos ainda a peça desse carro. Então, passou os 10 anos, ela falou. Passou os 10 anos. Eu dei um exemplo aqui de Aí 10 acabou. anos. Aí acabou. Aí acabou? Eu acho, né? O que vocês acham? Eu também acho. Passou os 10 anos, acabou. Olha, pelo artigo 32, com a peça remanufaturada lá, Vamos lá. Vou tirar essa dúvida já de vocês, mas depois eu vou voltar e a gente vai colocar isso no caderno, vai consignar para a gente não esquecer. Quando a gente pensa em produtos, e aí, quando o 32 diz, fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta, ou seja, a oferta, aí mais uma vez falando, não é a promoção, mas ofertar o produto, colocar o produto no mercado, de peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação. No caso, no exemplo que eu dei, o meu carro já tinha 10 anos e parou de fabricar. Só que o parágrafo único vai dizer, cessadas a produção, que foi o meu exemplo, acabou a produção, ou a importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Aí é que está a grande questão e que paira a nossa dúvida. Qual é o tempo razoável? 10 anos? 20 anos? 5 anos? Então, a gente tem aqui, vou até ver o número da lei que agora eu esqueci, eu anotei aqui, 2.181 de 97, que é justamente que dispõe sobre essas regras da relação de consumo, que é o chamado SNDC, e o SNDC, que é essa lei, ela fala, lá no artigo 13, o seguinte, vou ler para vocês, olha, serão considerados práticas infrativas na forma dos dispositivos da Lei 8.188, ou seja, do Código, e aí no inciso 21 vai dizer o seguinte, deixar de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou a importação do produto. E aí é que vai chegar no nosso exemplo. Caso cessadas de manter a oferta de componentes e peças de reposição por período razoável de tempo. Olha aí, doutores, o que a gente vai falar agora, ó. Nunca inferior à vida útil do produto ou do serviço. Só que a lei, ela acompanha o CDC e também não vai dirimir qual é a vida útil. E aí a vida útil, tá, do produto não tem uma tabela na lei que diga, olha, a vida útil de um carro X são 10 anos. A vida útil de uma geladeira são X anos. A vida útil de uma televisão, até mesmo porque isso vai depender de uma série de fatores que estão atrelados ao cuidado, ao tempo de utilização daquele aparelho, ao tempo de utilização daquele carro, enfim, a lei, ela não dispõe uma regra de tempo, qual é o tempo suficiente. Se presume, né, a doutrina vai entender que esse tempo seria o tempo referente à vida útil daquele carro, daquela máquina. Então, exemplo, quando você fala a vida útil de uma televisão de 10 anos, aí sim, porque eu vou pensar no seguinte, qual é a garantia daquela televisão? A garantia contratual dela. A garantia contratual dela é de 2 anos. Então, eu vou pensar numa vida útil máxima de 5 a 10 anos. Então, aí seria o tempo. Mas é o que eu quero trazer aqui para vocês. Muito embora a gente tenha no CDC essa questão do parágrafo único dizendo tempo razoável, não se tem nem no CDC e nem na lei específica
que tempo é para cada um desses produtos. Até mesmo se a lei fosse codificar isso, seria assim, uma lista infinita, né? A televisão da marca X tem tempo útil tal. O aparelho celular da marca Y tem, então a gente não tem isso, né? Então, em razão dessa amplitude que é impossível se ter na lei, sempre o doutrinador vai pensar na vida útil com relação a vários aspectos, inclusive até com relação ao próprio tipo de fabricação, a própria marca. Porque a gente tem que pensar também que uma coisa é você ter um aparelho celular da marca Y e da marca X. Às vezes o da marca X, ele tem uma durabilidade maior em razão da própria tecnologia aplicada para aquele aparelho. E isso é com relação ao carro, isso é com relação a um aparelho eletrônico, a um aparelho eletrodoméstico, com relação a tudo, tá bom? Então, queria chamar a atenção de vocês sobre isso, para que vocês tenham essa ideia que a legislação ela não traz nem a legislação infraconstitucional e nem a legislação com relação a essas regras da relação de consumo, traz digamos assim, um prazo para cada um desses produtos. Então, a gente vai ficar com a questão do produto em relação ao tempo útil de vida dele, tá? Se ele durar, então, 20 anos, ô professor, e ele for bem cuidado, sem nenhum problema, ele vai ter que manter aquela peça no mercado para estar fazendo a reposição. Exatamente. Tá bom? Um exemplo aí também é igual, não vem ao caso, mas no acidente do avião da Marília Mendonça lá, né? Questionaram a vida do avião, né? O tempo útil. A vida útil, né? Isso. Como eu trabalho na área aeronáutica, o que acontece? Com relação a isso, o avião ele era de 74, se eu não me engano, mas o avião ele é por horas de voo, né? Então, se ele voa determinadas as horas e ele tiver naquele X tempo, a vida útil dele vai ser aquilo lá, independente do ano que seja a fabricação do avião. Perfeito esse comentário. Por que é perfeito esse comentário que vem ao encontro do que a gente está falando aqui? Então, eu não posso determinar que a vida útil de todos os aviões, mesmo dentro do mesmo ano de fabricação, seja a mesma. Então, isso a gente tira para qualquer outro exemplo. Como que eu posso... Vamos supor que eu tenho uma televisão que foi fabricada em 2020 e uma outra televisão de outra marca, de outro modelo que foi fabricada também em 2020. Não significa dizer que elas foram fabricadas no mesmo ano, que elas terão a mesma vida útil. Por quê? Porque isso vai depender de uma série de características inerentes àquele aparelho. E a gente sabe que o aparelho ele não pode estar com defeito. Porque não significa dizer que você tem uma tecnologia maior ou menor, que isso seja defeito. Isso não é defeito. Isso é simplesmente o quê? Produtos de maior e produtos de menor qualidade. Mas a qualidade aí não interfere na viabilidade desse aparelho. Por quê? A gente tem aparelhos celulares de R$800 e a gente tem aparelhos celulares de R$7.000. Isso vai depender da vida útil dele de uma série de fatores, até mesmo a forma de você usar. Quando a gente fala dessa questão de carro, às vezes, só para a gente poder ter uma ideia aqui, ele usou a questão do avião, mas isso também faz jus ao exemplo do carro. A gente brinca, né? Que a mulher ela é muito mais cuidadosa com o carro. Às vezes, o homem não tem cuidado com o carro. Então, a vida útil também, às vezes, de um automóvel vai depender de quem está usando, não só do ano de fabricação, mas vai depender de quem está usando, vai depender da manutenção, vai depender também das peças que você está sempre, né, que estão dentro da questão da manutenção, utilizando, vai depender do uso desse carro, quilometragem desse carro rodado, enfim, gente, de uma série de características que não tem como você mensurar um prazo correto para cada produto, tá? Caio, pode falar.
Oi, Caio, você levantou a mão, pode falar. Eu acho que ele está com problema no microfone, professora. Então tá. Então eu vou Não, seguir. agora foi? Foi, Caio. É o seguinte, a gente tem aí a Ford, né? Que ela simplesmente saiu do país, a montadora foi embora. Peças a gente sabe que irão perdurar aí, tendo a lei que nos respalda durante 10 anos, mas depois de 10 anos a gente sabe muito bem como funciona as questões aqui em nosso país. E aí fica a pergunta, né? Até quando esse produto com vida útil estará no mercado, né? A gente tem todo esse problema, uma questão de legislação e prática, porque a lei, ela regula e fala como tem que ser feito. Mas bem a prática comercial que a gente sabe, o desrespeito às leis, põe em queixa todo esse problema, né? E aí o consumidor lá na frente, ele vai sofrer consequência. Daqui 15 anos, se a Ford não retorna no Brasil, nós vamos ter uma peça para uma Ranger, aí está o problema, né? É verdade. Você colocou uma realidade aqui que realmente a tendência a acontecer isso vai ser grande. Porque quando você para a fabricação, logicamente, você para de fabricar todas as peças pertinentes àquele produto. E vai chegar um momento que vai se esgotar essas peças no mercado. Só que mesmo mediante ao esgotamento dessas peças, você tem, por outro lado, a questão da vida útil do carro. Então, quanto tempo esse carro aí tem de vida útil? Então, as peças já vão estar esgotadas. E aonde que o consumidor vai ter essas peças que não dentro de um âmbito nacional? Ele vai ter que se valer de peças internacionais e que muitas vezes não vão ser compatíveis com a fabricação nacional. Enfim, realmente vai ser um problema sério, Caio, que você falou, realmente a tendência é que isso aconteça mesmo. Germano, pode falar. Só entrando no comentário do Conte aí, eu já trabalhei na Honda Automotiva também. O que acontece? Para carros que não eram fabricados aqui no Brasil, ele leva um determinado tempo para estar adquirindo essas peças. Porém, com a numeração do chassi desse carro, você consegue. Só que, assim, o prazo para adquirir essas peças é bem maior, tá? Bem maior mesmo. Pois é, e fora a questão, né, Germano, não só do prazo de entrega da peça em si, mas questão de frete, questão de tempo, e aí o carro fica parado, enfim, você tem outros problemas que vão repercutir, né, nessa questão da reposição da peça. Então, assim, uma questão é aquilo que a gente sempre fala, né, gente, a questão teórica, e outra questão é a prática daquilo que você acaba vivenciando dentro da relação de consumo. Realmente, isso acontece. Germano, você quer fazer mais alguma colocação? Não, professora, só esqueci de baixar a mão. Obrigado, viu? Nada. Vamos, então, colocar alguns conceitos importantes do que a gente falou, para que a gente possa consignar aí nas nossas anotações? Vamos colocar o seguinte, o nosso título da aula de hoje, práticas comerciais, tá bom? Práticas comerciais. E aí vocês vão colocar o seguinte, coloquem um parágrafo. Os procedimentos, vírgula, mecanismos, métodos. Professora. Oi. Desculpa, eu desliguei a chamada sem querer e eu perdi. Você pode voltar? Posso. A senhora, práticas comerciais. Isso, práticas comerciais é o nosso título, e aí a gente vai fazer um parágrafo, tá bom? Vamos lá, os procedimentos, vírgula, mecanismos, métodos e técnicas
utilizados, vou repetir, os procedimentos, mecanismos, métodos e técnicas utilizados por fornecedores mesmo que de forma indireta, venham a fomentar, mesmo que de forma indireta, venham a fomentar manter desenvolver e garantir a circulação de seus produtos e serviços até o destinatário final. Vou repetir: fomentar, manter, desenvolver e garantir a circulação de seus produtos e serviços até o destinatário final. Ok? Aí nós vamos fazer o seguinte, vocês vão colocar do jeito que vocês acharem melhor, mas eu aconselho vocês colocarem assim, práticas comerciais e abrir uma chave, ou então fazer uma setinha, né, para fazer o esquema. Então vocês vão colocar práticas comerciais de um lado e abre uma chave para que eu possa dizer o que está dentro, o que contém nessas práticas comerciais, tá? Então eu vou ditar para vocês, dentro desse complexo de chaves, o que a gente considera práticas comerciais. Então anotem aí, práticas comerciais, abre uma chave e vai colocar o seguinte: oferta, publicidade, oferta, publicidade, práticas abusivas, cobrança de dívidas, banco de dados e cadastro de consumidores. Banco de dados e cadastro de consumidores. Vou repetir: oferta, publicidade, práticas abusivas, cobrança de dívidas, banco de dados e cadastro de consumidores. Então, tudo isso que eu elenquei está dentro das práticas comerciais, tá bom? Então, quando a gente fala de prática comercial, é nada mais, de uma forma genérica, ofertar o produto. Então, seria uma segunda fase. Uma primeira fase, a gente vai falar que é a produção desse produto, e a segunda fase são as práticas comerciais. São os mecanismos de oferta desse produto nessa questão do consumo, né? Na questão de como você vincula esse seu produto, que vai se dar de várias formas, tá? Mara, você queria falar alguma coisa? Não. Tá. Pode seguir. Então tá. Então vamos seguir com o seguinte. Coloquem aí o título oferta. Oferta. Então eu vou fazer um conceito entre a questão da publicidade e que está o conceito com relação à informação. Então vocês coloquem aí. Oferta. Vamos colocar um parágrafo e vamos colocar o seguinte: de acordo com o artigo 30 do CDC,
de acordo com o artigo 30 do CDC, que alude o conceito de oferta, que alude o conceito de oferta, é necessário esclarecer a diferença entre informação e publicidade. A diferença entre informação e publicidade. Vamos colocar a frase que eu vou falar para vocês entre aspas, porque é uma linha muito tênue, se a gente for falar, mas quando eu colocar essa frase aí para vocês, vocês vão entender essa diferença. Coloquem o seguinte: de acordo com o Risato é com 2 Z's, Risato, com 2 Z's, tá? Risato Nunes, abre aspas, toda publicidade veicula algum tipo de informação. Vou repetir. Toda publicidade vincula algum tipo de informação. Vírgula. Mas nem toda informação, vírgula, mas nem toda informação é publicidade. Vou repetir toda a frase, tá? Toda publicidade vincula algum tipo de informação, mas nem toda informação é publicidade. Quer ver uma coisa que aí a gente vai poder entender na prática? Se eu pego, por exemplo, uma margarina, o Cristiano passou no supermercado, viu no comercial uma margarina ou uma manteiga, ele achou interessante. Ele lembrou que ele viu uma publicidade, uma propaganda, que a gente vai ver a diferença, na televisão. E aí ele passou no supermercado, ele olhou aquela margarina ou aquela manteiga, enfim, olhou e falou, nossa, essa é aquela do comercial que eu vi na televisão. Deixa eu olhar a informação que tem nela. A informação que tem nela é a mesma, ou melhor dizendo, né, informação sobre o produto, sobre aquilo que tem, leite, contém isso, contém aquilo. Na outra margarina ao lado, também tem informação. Mas só que essa margarina que tem informação não foi a que está lá na publicidade, lá na propaganda. Então, quando eu falo que na publicidade tem informação, mas nem toda informação tem publicidade. Então, significa dizer o seguinte, que toda vez que um produto é ofertado, ou seja, entendam oferta como modo de vincular o seu produto no mercado, toda vez que o produto é ofertado, ele necessariamente, pelo princípio da informação, ele tem que vir as informações sobre ele. E aí, quando eu digo ele, o produto, é de forma totalmente genérica com relação ao produto. Então, se eu compro um celular, tem que vir as informações sobre o meu celular. Se eu compro um produto, um vinho, tem que vir as informações sobre o vinho. Se eu compro um queijo, tem que vir as informações sobre o queijo. Informações sobre
a forma de fabricação, sobre o componente daquele queijo, sobre o prazo de validade. Então, vejam bem, quando eu oferto o meu produto no mercado de consumo, eu preciso necessariamente, obrigatoriamente, ter informações sobre o produto. Porém, se esse produto vai ser publicizado, ou seja, vai ser mostrado para muitas pessoas de forma de propaganda, aí é uma outra coisa. Então, a gente tem que entender que a informação, ela precisa sempre estar no produto. Por isso que quando você oferta um produto, mesmo que sendo um produto vindo de outro país, de outra língua, ele obrigatoriamente tem que vir o quê? Em língua portuguesa ou um rótulo traduzido. Por quê? Porque isso faz parte do princípio da informação que foi ofertado determinado produto no mercado, tá bom? Então, a gente precisa entender essa diferença para que a gente possa até utilizar os institutos de forma correta, de forma jurídica, tá bom? E aí vocês vão colocar o seguinte, publicidade. Vamos botar o conceito de publicidade aí. Conceito de publicidade abrange os comumente conhecidos de todos. Abrange os comumente conhecidos de todos. Vírgula. Anúncio de televisão. Vírgula. Rádio. Jornal. Revista. Cinema. Folhetos. E etc. E por aí vai, tá, gente? Folhetos e etc. Agora coloquem informação. A informação é tudo isso descrito no conceito de publicidade, é tudo isso descrito no conceito de publicidade mas também outros exemplos de forma inúmera como dois pontos. A resposta de um gerente, a resposta do gerente do banco, a resposta do gerente do banco. A resposta do gerente do banco, vírgula, a administradora do cartão de crédito, a administradora do cartão de crédito, o recepcionista do hotel, o garçom do restaurante, e etc. Ou seja, gente, informação, observem que ela é muito mais abrangente. Então, ela vai desde as características pertinentes ao produto até a informação do serviço. Até quando chega, por exemplo, lá a sua comanda e você quer saber
qual foi o preço relativo àquilo que você pediu, o cardápio. Você pediu um cardápio. Que produto é esse que tem aqui no cardápio? Como é que é feito esse prato? Ou seja, a informação, ela é algo lato sensu. Então, quando a gente fala de informação, é tudo aquilo que está relacionado àquele produto ou àquele serviço. Então, quando o seu gerente de banco liga para você e fala, Germano, você quer um seguro que eu estou te oferecendo, aqui um seguro de vida, que com esse seguro você, por exemplo, tem um desconto na cesta da sua conta corrente? Ou seja, as informações que ele vai oferecer sobre aquele serviço é uma informação. Essa informação ela pode estar através de uma propaganda, ela pode estar através de um folheto, de uma propaganda no rádio, na televisão, ou seja, a informação é tudo que é inerente a um produto ou a um serviço. Então, ela é muito mais abrangente. Quando a gente vai falar de publicidade, a gente vai falar de veículos que podem ser através de rádio, televisão, folheto, internet, enfim. Todos os veículos que a gente vai conhecer aí que dão a publicidade desses produtos, tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Para a gente poder falar sobre, já deixar aí a a publicidade e a propaganda? Eu vou pedir, então, só para a gente fechar, Germano, pode fazer um favor para mim? Você pode ler o artigo 36 do CDC, por favor? 36 do CDC? Artigo 36. Eu não sei se o Germano está conseguindo ouvir. Gente, quem pode ler para mim? Alguém pode ler o artigo 36, por favor? Posso ler, professora? Pode, por favor. Pode ler. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Ótimo. Eu vou deixar para a próxima aula, porque isso aí é um assunto muito recorrente e que provavelmente vocês também vão ter a curiosidade de saber, e até não só no campo da curiosidade, mas no campo, é claro, jurídico, a questão que está ligada aos produtos da promoção. Então, acontece muito isso. Exemplo, você vai no mercado e você tem lá, promoção do amaciante X. Aí você chega lá, o fornecedor vinculou aquele produto, ofertou aquele produto na mídia, na televisão, por exemplo. E aí, quando você chega lá, não tem o produto. O que você faz? Qual é a postura que você tem que ter como consumidor com relação ao seu direito? Então, isso aí a gente vai deixar para a próxima aula. Mas aí, eu quero só adiantar a questão da publicidade, que vai estar lá no artigo 37, a diferença de publicidade enganosa e abusiva. E aí eu já vou adiantar, trazendo a questão, quando a gente fala do entendimento da doutrina, com relação ao erro. Lembram lá aquela propaganda, todo mundo deve lembrar, aquela propaganda da Casas Bahia, quer pagar quanto? E aí houveram várias ações judiciais, onde, inclusive a primeira pessoa que fez isso foi um advogado, né? Que entrou com uma ação judicial dizendo que... Igual não foi. Não foi isso, gente? Foi um advogado que imobiliou a casa da filha dele inteirinha quando ela ia casar. Isso, essa história mesmo. Então, nessa questão da Casas Bahia, que é pagar quanto, se começou, e aí foi que a doutrina e a parte, não só dos doutrinadores, mas o STJ começou a se posicionar, foi a partir dessa questão. Então, a gente
teve um fato que, a partir desse fato, se começou outros posicionamentos. E aí que eu quero chamar a atenção, que a gente chama de erro nessa questão da propaganda, que, na verdade, não é conceituada pelo CDC Propaganda, e sim publicidade, que é esse erro que a gente chama de erro puffed, que é uma expressão inglesa, né, puffing, que é sopro, ou seja, aquele erro que a gente diz assim, olha, o meu sorvete é o melhor, o meu sorvete é o gostoso, o meu sorvete é o mais refrescante. Quando você fala esse tipo de propaganda, quando você tem esse tipo de informação, quando a doutrina e o entendimento jurisprudencial vem entendendo o seguinte, que isso é o chamado de exagero, mas é um exagero que você ainda fica na casa do incógnita, porque você fala o sorvete melhor, o sorvete mais gostoso. Mas quando você fala uma expressão que a gente chama de exagero grosseiro, e aí é o posicionamento do STJ, o posicionamento da doutrina, que esse sim, você não vai dar o direito ao consumidor com a fundamentação da questão do princípio da informação, porque é um erro muito grosseiro e até o homem médio, ele entende isso como algo, não só o homem médio, mas até as pessoas mais ignorantes, como algo que foi um erro muito grosseiro. Exemplo, o meu sorvete é o melhor. O meu sorvete Agora, olha a diferença. O meu sorvete é o melhor. O meu sorvete é o melhor de São Paulo. Então, quando eu falo que o meu sorvete é o melhor de São Paulo, aí não. Aí a doutrina entende que você, fornecedor, está dizendo que o seu sorvete é melhor do que o de São Paulo. Então, você tem que provar que realmente o de São Paulo, o seu, é melhor. Diferentemente daquele erro puffing, que você fala só no sopro. O meu é o melhor. Melhor do que? Você não disse, você deixou no ar, entendeu? Então, há essas questões aí com relação à propaganda. E o erro grosseiro está justamente na questão da Casas Bahia. Quando você diz, exemplo, já aconteceu isso, gente, de propaganda que foi lá, para um exemplo, para um folheto, para um folder, geladeira na promoção. Vamos supor que a geladeira custe R$ 2.500, só que foi errado, foi R$ 25. O zero foi cortado. Isso o STJ entende como erro grosseiro. E se o STJ entende como erro grosseiro, é dizer o seguinte, olha, mesmo a pessoa mais ignorante vai entender que aquilo foi um erro grosseiro, portanto, não vai dar direito ao consumidor de pagar por aquele erro material que houve na propaganda, entendeu? Então, quando o erro é muito grosseiro, o STJ entende, a jurisprudência vem entendendo que isso não respalda, não dá o direito ao consumidor de ter a oferta desse produto aí da forma que foi, por ser um erro muito grosseiro. Pode falar, Almir. Professora, não sei se é o mesmo caso, mas aqueles anúncios que falam assim, cobrimos qualquer oferta, realmente tem que cobrir? Sim, exatamente isso. Isso já não é o puffing. Quando ele diz cobrimos qualquer oferta, antes dele dizer isso, aliás, ou melhor dizendo, antes dele ter um contrato, ele vem antecipadamente dizendo que ele cobre qualquer oferta. E se ele cobre qualquer oferta, ele tem que cumprir sobre aquilo que você está apresentando a ele de oferta, tá? Então, é importante a gente fazer essas diferenciações na hora que a gente estiver na prática, por exemplo, de uma ação judicial. Então, há esses entendimentos que a lei ela não coloca desta forma, mas a jurisprudência já vem andejando nesse sentido, de fazer a diferença entre um erro puffing, entre um erro grosseiro, entre uma propaganda que ela expõe esse erro grosseiro de forma que o consumidor ele consiga, mesmo o mais ignorante, saber que aquilo foi um erro material de forma grosseira e isso não lhe dá o direito, ou seja, a gente tem aí vários entendimentos sobre esses momentos aí dentro da relação de consumo que vem acontecendo, tá? Mas isso também é um exemplo. Aí eu vou fazer o seguinte, gente,
eu estou aqui no meu limite, tá? Eu vou deixar para que a gente possa falar sobre a diferença entre publicidade e propaganda, e a gente vai consignar aí no caderno aquela questão da peça de reposição, tá? Eu vou colocar a lei para vocês e vou falar mais um pouquinho sobre essa questão da reposição e vou falar sobre a questão da recusa da oferta, que vai cair no que o Almir falou, tá bom? Ok, gente? Ok, professor. Quero agradecer a vocês, tá bom? Desejar uma boa noite para vocês. Professor. E obrigado por vocês estarem aqui. Boa noite, professora. Professora. Boa noite a todos. Obrigada, professora. Boa noite. Professora. Professora, obrigada. Fica com Deus. Obrigada. Professora, boa noite.